Olá, esse é um vídeo de correção da revisão 1 do segundo bimestre da primeira série. Foi um exercício de revisão do segundo bimestre que abordava o histórico de modelos atômicos e as partículas subatômicas. Então, a gente vai fazer a correção e analisar um pouquinho como foi o desempenho dos alunos que responderam o questionário, né, me mandaram aí suas respostas nesse exercício. Então, assim, era um exercício com 10 questões, cada questão valendo 1 ponto. Então, você tem aí um total de 10 pontos. Esse gráfico, ele mostra aí como que foi distribuído aí os pontos em relação aos alunos que responderam. Então, dá para observar que a maioria dos alunos ficaram aí com 8 pontos, teve uma média bem legal. A média de pontuação desses 10 pontos foi de 6,49, e daí para vocês verem que não foi tão ruim o desempenho nesse exercício. Dá para ver que foi um exercício que vocês conseguiram ter um desempenho legal. Só que apesar disso, tiveram perguntas com bastante frequência de erros, e essa aí foram duas perguntas, duas questões, questão 2 e questão 5, que são questões de certo e errado, referente ao histórico de modelos atômicos, que eu acredito que são as questões que geraram mais dúvida e que foi onde a maioria dos alunos erraram ali. Então, dá para ver que das respostas que foram corretas, apenas 15 de 91 alunos que responderam o questionário. E na questão 5, apenas 28 de 91 alunos. Então, assim, poucas pessoas acertaram essas duas questões. Então, assim, vamos analisar cada uma delas, a gente vai corrigindo. Espero que vocês tirem as dúvidas de vocês. Se mesmo depois dessa correção ainda surgir dúvidas, ainda continuar dúvidas, me procurem depois. Então, vamos lá, correção da revisão 1. Bom, essas primeiras questões, elas são as questões retiradas do vestibular da UNB. São questões adaptadas, porque não são só de um vestibular só, foram questões que abordavam o histórico de modelos atômicos, mas que estavam em provas diferentes, tá? Então, elas não estavam na mesma prova, mas eram provas de vestibular da UNB. Julgue os itens abaixo, considerando as características dos modelos atômicos e seus idealizadores. Então, essa questão, vocês teriam que justificar as respostas de vocês no caderno. Por que ela está errada? Se ela está certa, ok, mas está errada. Mas por que está errada? Como que eu tornaria essa questão correta? E aí isso tem que estar no caderno, que vai ser vistado depois. Então, vamos lá. Questão 1. O modelo atômico de Dalton incluiu a noção de eletrosfera. O modelo atômico de Dalton, ele foi o primeiro modelo que surgiu. E para Dalton, o átomo era somente uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Aí você lembra lá do esqueminha da bola de bilhar. Tem eletrosfera nesse modelo? Não. Então é uma questão que está errada. Então vamos analisar aqui. Se vocês observarem, a maioria dos alunos colocaram ali que estava errado e acertaram a questão. 86,8% dos alunos acertaram. Só que ainda tiveram alguns alunos que não conseguiram acertar essa. Espero que depois dessa explicação, dessa revisão aí, consigam entender por que realmente é uma questão errada. Próxima questão diz assim: o átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Também foi uma questão, se vocês analisarem aqui o gráfico, foi uma questão que a maioria, aquela questão que eu tinha comentado, poucas pessoas acertaram ela. A maioria colocou que ela tá certa. Mas, pessoal, o próximo conteúdo que vocês viram depois de histórico de modelos atômicos, ele falava justamente dessas partículas subatômicas. Se são partículas subatômicas, é porque elas são menores do que o átomo. Consequentemente, o átomo não pode ser a menor partícula que existe. Para Dalton, no início, quando ele foi descobrindo o que era o átomo e tudo, para ele, era a menor partícula. O átomo era a menor partícula. Só que depois, e hoje nós temos outras partículas menores, o átomo não é mais a menor partícula que constitui a matéria. Então, cuidado com esse detalhe, porque quando ele coloca assim, simplesmente jogado, o átomo é a menor partícula da matéria, e ele não te fez referência de que ele está falando do modelo atômico de Dalton,
É porque ele está levando em consideração a outras partículas que compõem o átomo. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado nessa questão. Mas se ele tivesse comentado assim, para o modelo atômico de Dalton, o átomo, né, é a menor partícula da matéria. Aí sim, nesse caso, como ele está falando lá do modelo atômico de Dalton, nesse caso estaria certo. Mas como ele generalizou, colocou lá simplesmente que o átomo é a menor partícula que constitui a matéria, tá errado. Porque nós vimos, inclusive, né, na aula do dia 31, partículas subatômicas que compõem o átomo, tá? Então, cuidado com essa questão. Questão 3 diz assim: Thomson concluiu que o átomo é realmente indivisível a partir de suas experiências com raios catódicos. Cuidado aí. Vamos ver como é que foi as respostas aí de vocês. A maioria acertou a questão e disse que estava errado, mas teve um percentual aí que ficou na dúvida e não prestou atenção em um pequeno detalhe. Pessoal, ele disse que o átomo, essa questão está falando que ele é realmente indivisível. Uma coisa que é indivisível é que eu não posso dividir ela. Realmente é isso? Thomson, ele realmente pensava que o átomo ele não podia ser dividido? Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado com cada palavrinha que tá ali na sua questão. Essas palavras o in na frente diz que ele não é divisível. Então, cuidado com isso. Ele só não era divisível para Dalton, ok? Questão 4. No modelo de Rutherford, os elétrons giravam em órbitas ao redor do núcleo, em um modelo similar ao planetário. Então, Rutherford, exatamente isso. Ele considerava que os elétrons giravam em órbita ao redor do núcleo. E o modelo similar é o modelo planetário, exatamente isso. Questão 5. Sim, vamos só analisar aqui. A maioria acertou, tranquilo. Algumas pessoas erraram, mas eu acho que só algum detalhe esqueceu, talvez, não sei. Mas a maioria acertou, então tá bem legal essa questão. Não estava tão complicado. É exatamente o que Rutherford considerava, o modelo atômico de Rutherford. Questão 5. De acordo com o modelo atômico proposto por Niels Bohr, os elétrons podem ocupar órbitas de quaisquer raios ao redor do núcleo. Esse é um detalhe bastante importante, porque quando Bohr ele veio completar o modelo atômico de Rutherford, ele viu que existiam camadas eletrônicas, camadas de energia, onde esses elétrons iam sendo distribuídos nessas camadas de energia. Então, não são qualquer raio que esses elétrons iam ocupar nas órbitas. Não eram qualquer átomos, eram camadas definidas, orbitais definidos, tá? Então, o errinho tá ali, porque ele disse que são quaisquer raios, não eram quaisquer raios, eram camadas definidas. Isso a gente vai ver e vai detalhar um pouquinho quando a gente vai falando de distribuição eletrônica, que nós vamos estudar como esses elétrons, eles são distribuídos ali na eletrosfera, ok? Então, observando aqui como foi o nível de acerto, essa, então, foi uma das questões que teve maior número aí de erros. E é por um detalhezinho na questão, porque ele falou que eram de quaisquer raios, e não são de quaisquer raios, eram por conta de níveis definidos, de raios definidos para serem ocupados, tá? Então, cuidado aí. Essa questão 5 e a questão 2, foram que tivessem um maior número de erros. Mas tá aí a resposta, ela tá errada por conta daquela pequena frasezinha, quaisquer raios. Questão 6. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Então, ele colocou ali a grandeza e o símbolo dela. Número atômico Z, número de massa A, número de nêutrons N e número de elétrons Z. O oxigênio é considerado na natureza sob a forma de 3 átomos. O16, O17 e O18. No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais a duas das grandezas apresentadas. Os símbolos dessas duas grandezas são... e aí, gente? Bom, existe uma característica muito importante para vocês aí
matar essa questão. O número, a grandeza, que identifica qual é o tipo de elemento que eu estou falando, é o número atômico. Então, o número atômico ele é específico para cada tipo de grandeza. Esse número atômico que está representado ali é a letrinha Z. Só que lembrando, então, se eu tenho vários oxigênios, tudo é oxigênio, é o mesmo elemento, só que o que está mudando é o número de cima, e o número de cima corresponde à massa. Esse é o número que está variando, mas ele continua sendo o mesmo elemento, ou seja, o número atômico dele é o mesmo. Se o número atômico dele é o mesmo, o número atômico ele é exatamente a quantidade de prótons. Então, eu posso chamar esses elementos que ele colocou ali com massas diferentes, mas que são o oxigênio, de isótopos. São isótopos do oxigênio. Então, aí tem isótopos do oxigênio. Tá. Só que ele, além do número atômico, ele tem outra grandeza que ele quer que eu descubra ali, que também são iguais. As duas opções que me restam é a A e a Z. A e a C. A A, ele disse que é o número atômico e a massa. A massa a gente sabe que não é, porque a massa está variando lá em cima. E embaixo, na letra C, ele diz que é o elétron. Será que é o elétron? É exatamente isso. Número atômico é o número de prótons, e se ele é um elemento nêutron, ou seja, ele não é um íon, quando ele não tem lá um positivo ou um negativo em cima, e aí por isso eu considero que o número de prótons é igual ao número de elétrons lá no meu átomo, e considero que ele é um átomo neutro. Então, consegue observar que são isótopos do oxigênio, onde tem o mesmo número atômico, mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, a resposta certa, letra C, onde que quase aí a maioria ali, 70 pessoas, ou 76,9%, acertaram. Então, foi um acerto muito legal aí. Bom, questão 7. Sabendo-se que dois elementos químicos, A e B, são isóbaros, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, respectivamente... E aí ele me deu as opções. Eita, e agora? Como que eu vou responder essa questão? Essa questão deu uma pegada assim, um ar mais dificultoso. Mas calma, que é tranquila, tá? Não é tão complicado assim, é uma questão muito legal de ser feita. Olha ali. Ele me deu a informação de massa e número atômico. Lembrando, a massa fica em cima e o número atômico embaixo. Então, e diz que eles são isóbaros. Se são isóbaros, olha, eu deixei até marcado ali a letra A. A tá marcado porque te lembra número de massa, tá? Então, tenta usar. Eu vou aqui mostrar outros detalhes também. Quando tem isóbaro, para você lembrar o que é igual ali, marca o A é de massa, tá? Então, o que eu sei aí? Que a massa do A é igual à massa do B. Então, por mais que eu tenha ali uma equaçãozinha que tem um x, como que eu vou descobrir esse valor? Mas vai ficar fácil, porque olha, eu posso simplesmente igualar 6x mais 8 vai ser igual a 3x mais 20. Então, depois que eu igualo isso, olha aí o meu resultado, eu igualei e resolvo a minha equaçãozinha. No final, eu descubro o valor de x. Olha ali como é que fica fácil. E na minha questão, ele pede para eu identificar o número atômico, o número de nêutrons de A e o número atômico de B. Então, vamos lá. Para achar o número de nêutrons de A, eu preciso descobrir a massa e o número atômico. E aí eu pego o número de massa e diminuo com o número atômico. Então, olha ali como que eu fiz. Como eu sei o valor de x, eu simplesmente substituí ali na fórmula, né? A massa de A é 6x mais 8, então ao invés de x eu coloquei o 4. E no finalzinho eu chego ao resultado de que a massa de A é 32. Depois eu faço o mesmo cálculo, agora com o número atômico de A, que é 3x mais 3. Então, substituo o x por 4 e descubro no final que o número atômico de A é 15. Para achar o número de nêutrons, eu simplesmente pego a massa menos o número atômico. E aí eu descubro o número de nêutrons, que é 17. Então, a gente já tem a primeira informação da questão, que é o número 17. Agora, para o B, ele quer que você descubra o número atômico de B.
o número atômico de B. Então, o número atômico, eu calculei ele todo, achei ali a massa, achei o número de nêutrons, mas simplesmente era um número atômico. Número atômico, 2x mais 8, substituo o x, que é 4. No finalzinho, eu acho a resposta, que é o número 16, e eu encontro a resposta certa, que é a letra E, 17 e 16, a resposta final. Então, aí mais uma vez foi uma questão que teve bastante acertos, 71% aí acertou essa questão, e muito bem. Não era uma questão tão complicada, exigia um pouquinho de raciocínio e cuidado para questões desse tipo, porque são questões muito legais para colocar na prova, tá? Questão 8. Dois átomos, A e B, são isóbaros. Detalhe, isóbaro. Tem um A lá, o que é igual? A massa. Então, do A e do B, eles têm massas iguais. A tem número de massa 4x mais 5 e número atômico 2x mais 2. Ok. E B tem número de massa 5x menos 1. O número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons do átomo A correspondem a. E aí, essa aí parece que vai dar um trabalhinho, mas a gente vai conseguir chegar no resultado. Então, vamos colocar todo o detalhe bonitinho do que o exercício me deu. Coloquei ali a massa do A e o número atômico dele, que foi o que o exercício me deu. E lembrando, em cima é massa, embaixo é o número atômico. E do B ele só me deu o número de massa, que é o suficiente para eu conseguir responder essa questão. E ele me disse que eles são isóbaros. Se eles são isóbaros, A é igual a B. A massa de A é igual a massa de B. Então, eu posso simplesmente pegar, então, 4x mais 5, igualar com 5x menos 1, e aí, mais uma vez, a gente vai descobrir o valor de x. Então, olha aí como é que eu fiz o cálculozinho e descobri o valor de x. Para esse caso, x vai ser igual a 6. Depois disso, fica mais fácil, só substituir. Substituindo, eu consigo achar o número atômico de A, o número de massa, o número de nêutrons, e aí a gente avalia o número de elétrons. Olha ali, número atômico é o valorzinho que fica embaixo. 2x mais 2, coloco substituindo o x, que é 6, eu descubro que o número atômico é 14. Número de massa é 4x mais 5, que está lá em cima. Substituo o x por 6 e encontro o valor final de 29. Número de nêutron é o número de massa menos o número atômico, que é 14. No final, então, eu tenho o número atômico 14, número de massa 29 e número de nêutrons 14. Aí, como que eu faço para descobrir o número de elétrons? Eu lembro lá, se ele é um átomo nêutron, e aí ele está me dizendo que ele é neutro porque ele não é um íon, ele não tem carga. Nesse exercício ele não tem carga, ele não me mostrou essa carga que ele poderia ter, então ele é neutro. Se ele é neutro, o número atômico, que é igual ao número de prótons, vai ser igual ao número de elétrons. Com isso, o número de elétrons é 14. No final, eu chego que a resposta certa é 14, 29, 15 e 14, que é a letra D, e que a maioria acertou aí. Bem legal essa questão. Bom, questão 9. Questão 9 é uma questão que eu coloquei que é um pouco mais difícil do que a gente estava fazendo ali, mas ela não é impossível. Eu espero que vocês tenham tentado realmente, assim, chegar num resultado, porque envolve um raciocínio bem legal, assim, um raciocínio matemático, mas que eu vou detalhar aí um pouquinho para vocês conseguirem fazer, tá? Uma questão da PUC de São Paulo, e diz assim: dados os três átomos A, B e C, notamos que A e B são isótopos. Isótopo. Isótopo, o P corresponde ao número de prótons. Se é iso igual, P, o que é igual ali entre eles é o número de prótons. O número de prótons é o número atômico, tá? Guarda essa informação. A e C são isótonos. Isótono tem o N. N lembra nêutron. Então, entre o A e o C, o número de nêutrons é igual. B e C são isóbaros. Isso aí a gente lembra, a gente já fez alguns desses. Isóbaro tem um A, é um número de massa que é igual. Então, B e C tem o mesmo número de massa. Sabemos ainda que a soma dos números de prótons existentes em A, B e C é 79. E a soma dos números de nêutrons existentes em A, B e C é 88. O número de massa de A é 55. Então,
Com isso, ele pede, podemos concluir que os átomos A, B e C têm, respectivamente, e ele pede o número atômico de cada um deles e o número de massa de cada um deles. E aí, como que a gente vai fazer? Bom, considerando as informações que a questão me deu, ele disse que A e B são isótopos, ou seja, o número de prótons de A é igual ao número de prótons de B. A e C são isótonos, então o número de prótons de A é igual ao número de prótons de C. E B e C são isóbaros. A massa de B é igual à massa de A, ou massa de C, como tá ali no esqueminha. Também disse que a soma dos números de prótons é igual a 79 e a soma do número de nêutrons é 88. E que a massa do A é 55. Então, uma legendinha do que eu coloquei. Eu vou considerar Z como número atômico, P número de prótons, A número de massa e N número de nêutrons. Então, coloquei ali no esquema. Algumas coisas que a gente pode analisar do que ele já tinha me dito. Se o número de prótons de A é igual ao número de prótons de B, e o número de prótons é igual ao número atômico, eu posso dizer que o número atômico de A é igual ao número atômico de B. Tranquilo? Essa é uma associação que eu posso fazer e a gente vai precisar dessa informação. Outra coisa, a massa de B com a massa de A é igual à massa de C. E o que é a massa? A massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, eu posso reescrever essa informação como eu escrevi ali na segunda linha ali da quarta coluna. P de B mais N de B vai ser igual a P de C mais N de C. Eu só reescrevi de outra forma, considerando lá, detalhando o que é a massa desses números. E aí eu coloquei embaixo essa informação. Outro detalhe é em relação ao número de nêutron. Se A é igual a P mais N, N então vai ser A menos P, ok? Guarda isso que é importante. E como ele disse que a massa do A é 55, eu posso dizer que o número de prótons de A mais o número de nêutrons de A vai ser igual a 55, detalhado. Outra informação, ele não disse em nenhum momento que esses átomos são íons. Se ele não falou nada disso, é porque eles são nêutrons. Consequentemente, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, ok? Então, vamos continuar. O que eu fiz? Eu peguei as duas informações lá, que ele disse que a soma de prótons mais a soma de nêutrons, ele me deu os valores. Eu peguei essas duas informações e somei. Então, assim, eu peguei assim, prótons, a quantidade de prótons de A, B e C, mais nêutrons de A, B e C, vai ser igual à soma daqueles dois números, que é o que eu coloquei ali. Por que eu tive que fazer isso? Porque com as informações que eu tinha, não dava para eu chegar no resultado. Então, eu tinha que dar uma brincada ali na matemática para a gente tentar forçar esse cálculo para descobrir as informações que a gente precisava. Então, somei essas duas informações e me deu ali, vai me dar um valorzinho. Então, quando eu somo, o que eu posso analisar? P mais N não é o número de massa? Então, eu vou reescrever isso aí bonitinho, separando de cada um. Então, P mais N de A, P mais N de B, P mais N de C. Coloquei ali bonitinho, organizadinho. E já somei os dois números que estão ali no cantinho, que dá 79 mais 88, dá 167. Outro detalhe é que P mais N de A é a massa de A. E a massa de A o exercício me deu, que é 55. A outra questão é que ele me disse lá em cima que o número de prótons, deixa eu só lembrar aqui, o número de massa de B e C, são iguais. O número de massa de B e C é a soma de P mais N. Então, se é igual, eu posso, no lugar de colocar o número de prótons e o número de nêutrons de C, eu posso colocar simplesmente repetir o B, porque eles são iguais. Então, seria assim, eu tenho os dois, são iguais. Se são iguais, repetir eles.
Beleza. Olha aí que legal, ficou só a informação do D. E agora, ó, eu consigo isolar eles. Então, eu tenho que 2P mais N de B vai ser igual a 167 menos 55, que eu passei para o outro lado, diminuindo. Viu aí? Com isso, eu chego na seguinte informação. P mais N de B vai ser igual a 112 dividido por 2, porque eu passei o 2 dividindo aí. Depois de efetuar essa divisão, eu chego que o valor é 56. 56, essa soma. Então, vamos simplificar e deixar ela mais detalhada, para a gente guardar a informação. P mais N de B é a mesma coisa de P mais N de C, que eu coloquei aí. E isso quer dizer que a massa de B, que é igual a massa de A, que é igual a 56. Então, já tenho várias informações. Já tenho aí a massa do A, do B e do C. Então, guardei aí, marquei de amarelinho para a gente guardar essa informação aí importante. Bom, depois, eu lembro que o quê? Número de nêutrons de A é igual ao número de nêutrons de C. Ok. Número de nêutron é A menos P. Então, eu posso reescrever essa informação colocando assim, A menos C. Então, coloquei ali. Só que a gente já sabe qual é o número de massa do A e sabe também, porque a gente descobriu no slide anterior, o número de massa do C, que é 56. Então, eu substituí esse valor, joguei ali. Com isso, eu separei as informações numéricas e as informações de incógnitas que a gente tem. Reescrevi, coloquei mais bonitinho ali. E com isso, eu chego à conclusão de que P de A menos P de C tá igual a menos 1. Deixei de azul porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Guardei essa informação. Depois, eu lembro que a soma de P de A, P de B, P de C dá 79. Só que P de A é igual a P de B. Que se você voltar um pouquinho ali o vídeo, analisar no seu caderno, tem lá. A gente já tinha escrito essa informação de P de A é igual a P de B. Com isso, eu posso substituir o P de B por P de A. Então, eu chego lá. PA mais PA vai ser mais PC vai ser igual a 79. Então, coloquei essa informação também de azul aí. 2PA mais PC vai ser igual a 79. Juntando tudo isso, se eu pegar essas duas informações que a gente obteve lá e somar elas, somando, eu chego nessa pequena equaçãozinha aí. Fica 2PA mais PC, mais, que eu estou somando a outra informação, que é PA menos PC, que é igual a 79 menos 1, porque eu estou somando e aí mantenho o sinal. Tá? Com isso, vou resolver ali. PC mais PC menos PC, dá zero, uma coisa menos a outra, menos ela mesma dá zero, então sobra para mim só PA. 3PA igual a 78, e aí eu descubro que PA vai ser igual a 26. Estamos chegando ao final. Então, PA é igual a PB, que é igual a 26. Com isso, a gente chegou em muitas informações. E aí eu volto um pouquinho naquelas equações que eu deixei em azul e substituo agora. Eu sei o valor de PA. Então, coloco lá. PA vai ser 26, menos PC vai ser igual a menos 1. Então, com isso, eu jogo lá, mexo nos meus sinais e descubro que PC é igual a 27. Então, agora a gente já descobriu PA, PB e PC. E aí fica mais fácil, porque eu sei a massa de A, que é 55, a gente já tinha descoberto a massa de B e a massa de C, que é 56. A gente já tem os números de prótons e agora que estão aí. E agora só falta descobrir os números de nêutrons, que é só pegar o valor de A menos o valor de B, de P, né? Número de massa menos o número de prótons, e eu consigo descobrir o número de nêutrons. E a ordem fica essa aí. Consequentemente, nós temos como questão certa a letra A. Letra A é que foi a maioria dos acertos.
Então, muito bem para vocês. Essa é uma questão que eu considero como questão difícil, mas que a maioria ali conseguiu acertar. E aqueles que não chegaram no resultado, refaça aí nesse passo a passo do que eu expliquei alguns minutos atrás, tá? E ela é uma questão bem legal, tá? Questão 10, para a gente encerrar essa correção. Uma das substâncias aglutinadoras que pode ser utilizada para a nucleação artificial de nuvens é o sal iodeto de prata, de fórmula AgI. É correto afirmar que o cátion Ag+, e o ânion I- do iodeto de prata possuem respectivamente, e aí ele pede número de elétrons, próton e tal. Pessoal, a gente precisa prestar atenção quando ele fala de íon, quando é cátion, quando é ânion. Cátion tem um positivo, ânion tem um negativo. Então, isso é um detalhe que você precisa aí lembrar. Nessa questão, ele já disse quem é cátion e quem é ânion. Pode ser que tenha uma questão que ele pergunte quem é o cátion ou quem é o ânion. E aí, como que você vai fazer para lembrar? Minha dica é, cátion tem um T, não tem? T não é tipo assim, uma cruz? Então, se é tipo uma cruz, parece o mais. Então, cátion é porque é positivo. E o outro, consequentemente, é negativo. Então, essa é uma dica aí para você conseguir diferenciar quem é cátion e quem é ânion. Cátion tem um positivo, né, do T, e um ânion negativo, tá? Então, vamos lá analisar essa questão. Ag, ele disse que tem número atômico 47 e é Ag+. Gente, é um detalhe que às vezes vai confundir. Ele é positivo porque ele tem mais próton no núcleo dele. O próton, ele é positivo. Se ele tem mais próton, ele tem menos elétron. Então, quando ele tem uma carga positiva, é porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu o elétron, o número de elétrons fica menor. Então, se é 47, e se ele fosse um átomo nêutron, se o número atômico é 47, e se ele fosse um átomo nêutron, o número de elétrons também seria 47. Só que ele é positivo, ele tem um mais. Ele é um cátion. Esse mais quer dizer que ele ficou com mais prótons. Se ele tem mais prótons, opa, então é porque ele perdeu um elétron. Então, mais, porque tem mais prótons e ele perdeu o elétron. Então, se ele perdeu um elétron, ao invés de 47, então agora ele vai perder um. 47 menos 1, 46. Então, lembrem, detalhe, é positivo lá em cima, mas quer dizer que é positivo porque ele perdeu o elétron. Não ganhou, ele perdeu o elétron. Então, cuidado com isso, tá? E no outro é o I-. O I com o número atômico 53, mas ele é negativo. Se ele é negativo, é porque lá no núcleo dele tem mais elétrons. Tem mais elétrons do que próton. Se ele é negativo, então ele ganhou elétrons. O elétron, ele tem carga negativa. Então, se ele está negativo, é porque ele tem mais elétrons do que ele normalmente teria, se ele fosse neutro. Então, com isso, negativo em cima, ele ganhou elétrons. Então, eu vou somar a quantidade de elétrons que ele está me indicando na carga. Então, ao invés de 53, agora ele tem mais um. Então, ele fica com 54 elétrons. Com isso, a resposta certa da nossa questão é a letra A, que a maioria acertou. E aí, ó, muito bem para vocês que conseguiram acertar essa questão. Pessoal, a gente encerra por aqui. Esse foi o primeiro exercício de revisão do segundo bimestre. Espero que essa correção tenha ajudado vocês. Espero que tenha tirado dúvidas para quem não conseguiu acertar aí as questões e que nas próximas vocês consigam, tá? Qualquer coisa é só me procurar, tem meu e-mail, tem o Instagram e é isso aí.